Olá, eu sou Monique, do canal Nossa Vida DM1, mãe do Diego, portador de diabetes tipo 1 desde os 13 meses de idade. O Diego era uma criança, um bebê saudável, os exames todos 100% perfeitos. E um mês após o aniversário de 1 ano, eu achei que eu ia perder ele. Ele teve uma virose, foi para o pronto-socorro, foi tratado como virose, ficou em observação e voltamos para casa. E a gente, eu tinha na época 23 anos, na verdade 24, eu tinha acabado de completar 24 anos e na minha cabeça nem passava a doença diabetes tipo 1, né? Tipo, para mim não existia diabetes em crianças. Para mim, diabetes era uma doença genética que acontece a partir de uma certa idade, vamos dizer assim. E o Diego adoeceu, foi tratado como virose, voltamos para casa, fiquei com ele, ficamos em observação. Isso foi lá para 1 hora da tarde, no meio da semana. Quando foi umas 7 horas da noite, eu me vi desesperada. Eu me vi em pânico, porque se ele tomava leite, ele vomitava, se ele tomava água, ele vomitava, e eu não sabia mais o que fazer. O Diego simplesmente ele ficou desfalecido, ele desfaleceu e eu corri com ele para o hospital de novo. Chegando lá, a médica que já tinha sido trocado o plantão, chegando lá, a médica olhou para mim e falou assim: mãe, eu não quero te assustar, mas eu gostaria que tu levasse o Diego fazer certos exames e já voltasse direto para minha sala. Fui, fiz os exames. Quando eu voltei, ela falou: ó, mãezinha, é o que eu imaginava. O Diego está com diabetes tipo 1, o grau dele tá muito alto, ele estava em mais de 600. Quando a gente chegou lá, quando a gente fez os exames, era realmente desesperador. Ela falou: ele vai ter que ficar na UTI, mas não estamos com leitos disponíveis agora, então eu vou colocar ele num quartinho de isolamento aqui no pronto atendimento e vou ficar de olho nele no decorrer da noite. Nisso, meu chão abriu. Eu me vi em desespero total, porque eu não tinha conhecimento nenhum de diabetes em crianças. Na minha cabeça, nem existia diabetes em crianças. Tá bom, passamos a noite inteira nesse quarto de isolamento. A noite inteirinha no quarto de isolamento, ele no soro, ele dormiu, né? Não estava mais vomitando, mas também não estava comendo nada, estava só com o soro. Na manhã seguinte, ele amanheceu muito inchado. O olhinho dele quase não abria, os pezinhos dele pareciam pãozinho, tipo, mas pãozinho muito grande, ele estava muito inchado. E ele olhava para mim e dava risada. Era a coisa mais linda. Então, me transferiram para UTI, porque daí tinham dado alta para um paciente, para uma criança, e fizeram essa transferência. Eu consegui ficar na UTI com ele. Nós passamos 10 dias na UTI. Se não me falha a memória, foram 10 dias. Nós passamos 10 dias na UTI direto. Ele tinha soro no braço, ele tinha aqui na jugular, sonda para fazer xixi. Eu tinha muito medo de pegar ele no colo. Mas ali, depois de um dia, ele já começou a comer uma sopinha bem de levinho, com as enfermeiras e médicos ali acompanhando. Demorou um pouco para estabilizar, demorou bastante, na verdade, ao meu ver, para estabilizar. Eu chorava muito, porque eu achava que o meu filho ia morrer. Eu chorava, eu tinha muito desespero. Eu fiquei muito desesperada, eu estava sozinha, sozinha assim, né? Sozinha que eu falo é tipo assim, sem conhecimento nenhum. Tipo, eu me vi ali desesperada, em pânico, porque eu me senti sozinha. Não por não ter ninguém ao meu lado, mas por não conhecer nenhuma mãe que já tivesse passado por isso.
por não conhecer nenhuma criança que já tivesse passado por isso, por não ter contato com ninguém nesse meio. Eu me vi literalmente em pânico. E eu me apeguei muito a Deus. Eu negava, eu não aceitava. Foi bem complicado. Então foram passados 10 dias na UTI, eu chorando desesperadamente, ele ria, porque Deus faz as coisas muito certas, né? Eu falo que ele dá para quem pode carregar, e ele e o Diego foi muito forte. E ele estava sempre sorrindo, muito querido. E aí passaram 10 dias, a gente foi pro quarto. Nessa época, minha filha mais velha tinha 3 anos. Então eu saía da UTI no horário de visita, que o pai deles iam visitar ele, corria, pegava o carro, corria, vinha para casa, tomava um banho com a minha filha, porque daí era o tempinho que eu tinha para ficar com ela, tomava um banhinho ali rapidinho com ela e voltava pro hospital. Foram 15 dias assim, 10 dias na UTI. Passados 10 dias na UTI, a gente foi pro quarto, ficamos em observação durante 5 dias. Aí ali eu já consegui ir nos corredores com ele, dar uma voltinha, ia na brinquedoteca, onde tinha um vidro que dava para o estacionamento do hospital. Então, meu marido, no final da tarde, quando eu ia para a brinquedoteca, ele levava minha filha e eles se viam pelo vidro, pela janela. Eles se viam pela janela. E ela ficava muito feliz, porque ela perdeu o chão dela quando aconteceu isso. Ela era pequena, mas ela já tinha o desespero, né? E depois de 5 dias voltamos para casa. Voltamos para casa e eu comecei com as pontinhas de dedo direto, sozinha, com insulina, já tendo o apoio da médica dele que acompanha ele até hoje, que é a doutora Ana Gabriela, ela é ótima. Eu sou muito grata a ela é uma profissional excelente. Só que eu continuava em pânico, porque ele tinha nascido perfeito, ele não tinha nascido com nada, né? E toda vez que eu ia furar o dedinho dele e ia dar insulina, ele ficava brabinho comigo. Não que ficava brabo, mas tipo, ele ficava chateado comigo, porque ele ainda sentia dor, né? E querendo ou não, acho que ele ainda não. Tipo, ele não entendia, né, o que estava acontecendo. Aí meu marido também na negação, com medo de fazer as coisas, a babá das crianças também não tinha coragem de furar o dedinho dele, de aplicar insulina. Então foi todo um processo que a gente passou aqui em casa. Todo um processo. Aí depois eu chorava, né? Eu chorava muito, eu pedia para Deus tirar dele, porque ele era um anjinho inocente, e dar para mim a doença, né? Porque ele não merecia ter isso. Aí passou um tempo, já depois de ano, se eu não me engano, foi em 2016, eu conheci a bomba. Entrei com processo, consegui a bomba pro Diego, né? E depois de um tempo eu conheci o curso da Cristine, que foi o que me salvou, assim. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que, assim, não se desespere, a gente não tá sozinho, sabe? E não é o fim do mundo. O Diego é uma criança normal. Outra hora eu vou apresentar ele para vocês, porque ele não quis aparecer no vídeo, ele tava com vergonha, ele não quis. E eu louca para que ele aparecesse, porque eu também tava com vergonha. Mas o Diego é uma criança saudável. Ele come normal, tá? Não tem esse negócio de que, não pode comer doce. Não é isso. Tudo tem suas limitações. Ele não vai comer doce todos os dias e de qualquer jeito, né? Então, assim, ó, depois que tu estuda, que tu procura algumas informações, aquele fim do mundo passa a ser o começo de uma vida nova. Porque muda tudo, muda os hábitos,
muda a rotina, tudo. Só que muda para o melhor. Porque tu começa a se regular mais, aí toda a família melhora. Porque é todo um conjunto. É um apoio de ambas as partes. É um apoio da outra filha, do marido, né? Então tudo vai se encaixando. Hoje o Diego eu posso dizer que ele é perfeito. Ele vai à escola, ele pratica esporte, ele ama praticar esporte, ele vai em festinha de aniversário, eu não privo isso dele. E vai na casa dos amiguinhos, eu sempre estou em contato com a mãe, né? Mas ele vai na casa dos amiguinhos e ele tem uma vida literalmente normal. Ele é uma criança normal e muito feliz. Ele mesmo faz as pontinhas de dedo, ele mesmo já está começando a mexer na bomba. Hoje ele tem 7 anos. E é isso. O que eu queria dizer para vocês é que não se sintam desesperadas, porque tudo isso melhora, tudo isso passa e vira uma vida nova e boa, né? Se vocês precisarem estudar, né, fazer um curso legal, eu vou deixar um link aqui para vocês, tá? Do curso da Cris, conhecida como Mãe Pâncreas, que foi ela que me ajudou muito, muito, muito. Ela abriu muito minha mente, assim, muito. E a Dani também, que é a nossa especialista clínica da Medtronic, que acompanha o Diego. Ela também me ajuda muito. Ela é uma ótima amiga, uma ótima profissional, né? Então, assim, quando tu tem mais pessoas, que tu sabe que tem mais pessoas vivendo a mesma coisa que tu vai ver que se torna mais fácil, né? Se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que vocês queiram que eu traga para o outro vídeo, né? É só vocês falarem, tá? Comenta lá para mim qual assunto que vocês querem tratar na próxima gravação, se querem ver ele trocando cânula, né? O que vocês querem, ou se tem alguma dúvida que eu possa ajudar. Eu não sou profissional, tá? Não atuo nessa área, aliás, não atuo na saúde. Meu ramo é totalmente diferente da saúde, mas se eu puder ajudar alguma coisa com as minhas experiências diárias, eu vou ajudar com muito bom gosto e de coração, tá bom? Se puderem se inscrever, eu agradeço, tá? Obrigada. Beijo.